Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou urologista e especialista em medicina sexual. Então hoje nós vamos conversar sobre um assunto também de extrema importância e de muita curiosidade. É o pênis torto ou pênis curvo, ou mais cientificamente conhecido como doença de Peyronie. Esse nome Peyronie foi dado depois que um cirurgião francês no século XVIII descobriu ou descreveu essa doença pela primeira vez. Então, o que consiste essa doença? É um homem, obviamente, que surge com uma curvatura peniana quando o pênis está ereto. Quando ele tem uma ereção, ele percebe uma curvatura. Essa curvatura, na maioria das vezes, é para cima, em direção ao umbigo, ou uma curvatura dorsal. Essa curvatura varia, obviamente, de 20 graus, 30 graus, 60 graus, até um ângulo reto, até 90 graus, o que obviamente impediria uma penetração vaginal. Essa curvatura acontece por quê? Então, vamos primeiro esclarecer o seguinte: a doença de Peyronie é uma doença adquirida, ou seja, o homem tinha um pênis normal, a partir de uma certa idade, em geral, após os 50 anos, ele percebe essa curvatura, diferente do pênis curvo congênito, que é aquele pênis que sempre foi curvo. É um jovem, adolescente, que percebe as suas ereções e ele fala para o pai dele ou para o tio dele que o pênis dele é torto. Isso é um problema congênito. Qual que é a diferença? A doença de Peyronie, ou o pênis curvo adquirido, ocorre por sucessivos traumas durante a relação sexual. Então, é um homem que teve, obviamente, muita atividade sexual e foi traumatizando o corpo cavernoso, e esses pequenos traumas ocasionaram várias reações dentro do corpo cavernoso que produzem, então, como se fosse uma cicatriz, que nós chamamos de placa. Então, essa placa que muda a arquitetura, muda a forma do pênis desse homem. Tá? É um problema muito sério, porque principalmente causa transtorno psicológico a um homem, né? Nenhum homem gosta de olhar para o pênis e ver o pênis torto, ele não era assim, então causa uma perda de autoestima, uma certa depressão, uma tristeza, ele acaba se afastando da sua parceira, até por vergonha. Se ele é um homem, por exemplo, divorciado ou até solteiro, ele não vai ter coragem de procurar uma outra parceira, ele vai ter muita vergonha de ficar nu perante aquela mulher. Então, nós temos tratamento. O tratamento medicamentoso oral não é eficiente, tá? Aqui no Brasil não temos o que nos Estados Unidos existe, que é uma injeção que se aplica na placa. O nome desse produto é o Xiaflex. Basicamente são injeções que se aplicam na placa, como se fosse essa fibrose, essa cartilagem que você palpa no pênis do indivíduo. Injeções são aplicadas lá em sessões semanais, mas é um método que ainda é inicial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não temos, não foi aprovado pela Anvisa. E o tratamento mais adequado aqui no Brasil, que nós temos disponível, é a cirurgia. Porém, antes da cirurgia, nós temos um tratamento já disponível aqui, que seria através das ondas eletromagnéticas ou ondas de choque. É um aparelho que também nós temos um vídeo aqui no nosso canal que nós já divulgamos. É um aparelho alemão que é aplicado diretamente nessa placa, nessa cartilagem do pênis, e a ideia seria esses disparos quebrarem ou fragmentarem essa placa e com isso voltar o pênis no estado reto, né? Retificaria o pênis. Não é 100% de sucesso, e é um tratamento, obviamente, particular, dispendioso. O SUS não cobre, os convênios ainda não cobrem, mas é uma maneira de evitar a cirurgia. Tá? A cirurgia propriamente dita é dividida em praticamente 3 cirurgias. Uma cirurgia seria apenas a retificação do pênis, é uma cirurgia mais simples, onde pode haver encurtamento da haste peniana. Então tem muito paciente que já tem um pênis não muito grande, um pênis médio para pequeno, que ele pode realmente
não querer fazer essa cirurgia. A segunda opção cirúrgica seria cortar essa placa ou cortar essa cartilagem fora e substituir com um material sintético, com um enxerto de algum material especial, e aí sim o pênis manteria o comprimento normal ou até anterior à doença de Peyronie. E a terceira opção é para aquele paciente que, além de ter uma curvatura bastante acentuada, não conseguir penetração, ele tem uma disfunção erétil grave, tem uma impotência sexual. Então, nesse paciente, a gente defende a colocação de um implante de prótese peniana, tá? Então, esse é o que eu tinha para falar hoje sobre esse assunto bastante relevante, e eu agradeço a sua audiência, a sua participação aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com amigos seus. Essa é uma doença bastante comum, cerca de 10% dos homens acima dos 50 anos têm esse problema, tá bom? Muito obrigado e até logo, até o próximo vídeo. Muito obrigado.